Esse é o departamento de futebol. Esse é o departamento de futebol que tem um ano que está fazendo merda. É uma atrás da outra, mas não acerta nada, mas muito pouco, quase nada. Aí eu sou obrigado a perguntar pro Xandão aqui, e aí, Xandão? O Paulo Brax está tranquilo? Saiu da UTI? Boa tarde, HG, boa tarde, amigos de casa, pessoal do estúdio. Até foi bom você ter falado isso, porque o meu amigo Xandão, que faz lives comigo, estava numa pelada outro dia, interpelaram ele lá e falaram assim: pô, você falou isso lá, o HG falou, te chamou seu nome lá. O pessoal já está confundindo quando você me chama de Xandão. Eu não sei quem é o Xandão. É, você não sabe, mas aí você fala Xandão, aí todo Xandão acha que é com ele. Né? Então, assim, mas é com ele mesmo que eu me refiro. Então assim, meu nome é Breno Galante. Ah, é? Só pra você saber. Engraçado. Enfim, mas vamos lá. Senti. Eu fui enganado. Pelo Atlético. Todo dia, E eu tenho certeza que a maioria das pessoas que estão me assistindo também foram enganadas pelo Eu Atlético. fui também. Mas eu tive um pouquinho de receio e falei isso aqui, falei no meu canal do YouTube, Breno Galante, podem seguir lá. Eu disse o seguinte: olha, eu vou esperar o jogo contra o Juventude para poder dizer se virou ou não virou a chave. Mas aqui você não falou isso, não. Falei sim, tá gravado. Aqui não. Falei sim. Aqui não. Canal no YouTube não é Band. Mas enfim, o que a gente percebeu ontem é que nada mudou. O Atlético continua com aquele engajamento de contra times grandes, os jogadores escolherem jogar. Aí a gente fala aqui do jogo contra São Paulo, contra o time do Palmeiras, contra o Cruzeiro. Aí o time fica grandão, joga, mostra aquela coisa de vontade, empenho. E aí quando chega contra um time fraco, o Juventude é fraco. Ele é o 14º colocado no campeonato, tem 16, tem a segunda pior campanha, defesa do campeonato uruguaio, e o Atlético fez isso aí que vocês estão vendo. O Atlético conseguiu fazer 2-0 jogando mal, e conseguiu fazer um gol aos 32, levar um gol aos 33 e levar um gol aos 42. E vou dizer o que o HG falou, o HG foi um cara assim ontem correto, ele foi assertivo, resolveu não ver o jogo. Foi a melhor coisa que ele fez para a saúde dele, porque no final do jogo a gente estava pedindo para acabar, com medo de tomar o terceiro gol. Graças também aos erros individuais desse time, a bola aérea do Atlético é horrorosa, insiste, todo jogo é a mesma coisa. A gente vem aqui e repete a mesma coisa. Não tem um zagueiro bom no Atlético na bola aérea, não tem. Ontem o Vitor Hugo conseguiu me furar uma bola no primeiro gol, que é um absurdo para um cara do nível profissional que treina como ele todos os dias, furar uma bola daquela. Né? E o Lianco assistindo o cruzamento. Cara, os gols de bola aérea, podem ver aí, os adversários eles nem se preocupam em pular, não precisa pular não, porque ninguém pula com eles. Então assim, é uma coisa recorrente e ontem de novo a gente viu os mesmos erros. Infelizmente, aquilo que aconteceu contra o Cruzeiro foi fora da curva. Foi fora da curva, sabe? E a coisa tem que mudar. Agora o Atlético só tem uma solução, que ela Elton, vou passar para você, que ela fica registrada numa palavra só: reformulação. Essa janela tem que ser uma janela de reformulação. E não basta 1, 2, 3, não. Tem que ser. Alguns têm que sair, tem que ter uma limpa. O torcedor do Atlético já está cansado de ver a mesma coisa. Ontem, quando o Minder e o Caceres saiu, por incrível que pareça, aos 21 do segundo tempo, acabou o time do Atlético, tá? Acabou o time do Atlético. E olha que eles não estavam tão bem assim no jogo, não. Mas conseguiu acabar. Porque quem entrou não deu conta do recado, descompromisso total, sem vontade. E é a mesma coisa de sempre. Barba precisa de sentar, seja com quem for o diretor de futebol, não sei nem se o Paulo Brax vai ficar até lá, porque ele já voltou do CTI. Peraí, não vai ficar até lá por quê? Porque eu disse que ele saiu do CTI contra o Cruzeiro. Mas já voltou? Né? E agora já voltou. Futebol é assim, meu amigo. Futebol é resultado. Mas você está sabendo de alguma informação que nós não estamos sabendo? A pressão é assim. Você ganha um clássico, você ganha um respiro. Né? E eu, em momento algum aqui no programa, vocês fizeram aí essa coisa, já tem gente na rede social falando que eu apoiei, que eu não sei o que, eu defendi. Sim. Não, você eu apoiou disse sim. o cenário. O cenário é, o Paulo Brax se sentiu grandão porque ele venceu um clássico com jogadores que ele colocou no Atlético que estavam indo bem. Só que é o seguinte, já voltou pro CTI, porque ontem o que a gente viu foi mais do mesmo. O que aconteceu no clássico foi fora da curva. Breno, o Paulo Brax nunca esteve vivo no Atlético, cara. A verdade é então essa. Então ele deveria ter caído já, por que ele não cai então? Se a analogia então foi por que ele não cai? Cara, porque no Atlético brincam de fazer futebol às vezes. E essa é uma realidade. Deu moral pra ele em cima de alguns resultados. Em cima de resultados? Contra o Cruzeiro foi uma sobrevida pra ele. Nada. A verdade é que você que falou isso. Eu estou falando mesmo. Por que ele não caiu então, HG? O trabalho do Paulo Brax do Atlético é muito ruim, Breno. Não, se todo mundo enxerga que é ruim, por que ele não cai? Vivo no Atlético. Aí tem que perguntar pro senhor. O que eu enxergo é isso. Ele teve uma sobrevida em cima do resultado. Pedro Daniel, responda ao Breno Galante, por favor. A mim, a você, a todo mundo. Breno Galante, por que
que o Paulo Brax não é demitido, sendo que vai basear apenas em um resultado. E é um só, hein, Um resultado onde se viu postura do Atlético. E aí, o normal do Atlético é esse aí que a gente viu ontem. Um time sem postura. Contra o Cruzeiro teve postura, entendimento do buraco que estava, do que causaria o efeito de uma derrota ou de ser humilhado mais uma vez por um rival. Esse é o ponto. O que vimos ontem, mais uma vez, do Atlético é o conjunto de jogadores fracassados no Atlético, que fique claro isso, porque tem vários jogadores vitoriosos em outros clubes, que conquistaram por outros clubes, mas no Atlético não tem desempenho, não tem entrega, não tem postura. A palavra postura, ela tem que ser repetida, porque esse time, os vexames acumulados que eles conseguem entregar ao seu torcedor é algo de ser estudado. O Atlético, mais uma vez, foi pífio. Foi um time juvenil jogando contra o Juventude. Um time fraco, como o Breno muito bem colocou, 14º colocado em um campeonato com 16 equipes. 16 equipes em 10 jogos, tem 14 pontos. É um time muito fraco e é um grupo de Sul-Americana muito fraco e que o Atlético é o lanterna. Em 4 jogos, o Atlético tem 4 pontos. Em um grupo com Cienciano, Porto Cabedelo e Juventude. Gente, é pífia. Não adianta nada hoje a gente vir aqui e ficar comentando assim, o Atlético teve mais uma vez pouca posse de bola e foi incisivo no ataque quando teve 3 oportunidades e conseguiu colocar 2 na casinha. Pra quê? Pra que esse tipo de comentário raso? É melhor pegar o resultado, a vergonha e tentar colocar na cabeça dos jogadores o momento trágico que o Atlético vive. E aí, ganhou o clássico. E aí? Serviu para tudo na temporada? O clássico melhorou o ambiente para o Brax. Melhorou por quê? O trabalho do Brax tem que ser avaliado um todo. O todo que precisa ser avaliado. A vitória contra o Cruzeiro é o todo? Não, tá longe disso. O Atlético precisa urgentemente pegar jogadores que não fazem mais parte do planejamento do Atlético e eliminar do clube, afastar, vender, negociar. Agora, surge o assunto. O Scarpa pode sair do clube, pode não inteirar o 13º jogo, pode sair do clube. Já chegou essa informação para o próprio jogador? Não. Será que ele está sabendo disso? Ele está ciente disso? Não. Então, cabe a quem fazer isso? Ao diretor de futebol. E calma, meus apontamentos sobre a direção de futebol do Atlético hoje não acabou não, tem mais um pouquinho daqui a pouco. Então eu quero ouvir o Valu, quero ouvir o Thiago, mas antes eu quero falar peças. Valuzeiro, gostaria de ouvi-lo. Boa tarde a todos que estão no estúdio, a quem nos acompanha de casa. O Atlético voltou a fazer ontem, para mim não tem nada a ver com a capacidade do Juventude, mas tem muito mais a ver com a capacidade do próprio Atlético. Eu não imagino que o Atlético tenha não se mobilizado contra o Flamengo, contra o Santos, contra o Coritiba, contra o próprio Juventude aqui em casa, quando jogou na Arena MRV. Eu não creio que o Atlético não tenha se mobilizado nesses jogos. O Atlético, eu estava pegando a última sequência em que o Atlético teve 4 jogos, tirando o clássico do último sábado, onde para mim é até o melhor jogo do Domingues até então no comando técnico do Atlético. O Atlético teve uma sequência boa quando venceu o São Paulo. Depois o Atlético vence a Chape fora de casa. A Chape tem um problema, mas o Atlético não sofreu nada na Arena Condá, nada. O Atlético foi lá, se impôs e venceu, com a qualidade superior que tem. O Atlético fez um jogo muito bom para mim contra o Atlético Paranaense e depois até na derrota contra o Fluminense. Depois disso, HG, para mim, o Atlético começou, aí vem o jogo contra o Santos, vem o jogo contra o Juventude que ele vence. O jogo contra o Ceará, eu acho que é um jogo ok. E por se tratar de Copa, venceu, abriu a vantagem, tudo bem.
Mas aí ontem a gente viu, para mim, pelo menos claramente, aquilo que eu falei no programa. A diferença, você não... Desprezo é diferente de desinteresse. E o Atlético foi mais uma vez. Essa sim, esse desinteresse para mim está muito claro. Não digo por parte do Domingues, porque ele estava pé da vida, deixando bem claro assim na coletiva, falando inclusive de jogadores que voltaram a tropeçar nas mesmas pedras, né? Ou seja, jogadores voltaram a cometer os mesmos erros. E aí, o que se fazer? Porque vi muita gente falando, mas jogar com 3 zagueiros, cara... a gente precisa de uma certa coerência. O Domingues precisava de fazer alguma coisa no jogo contra o Cruzeiro. Ele fez. Mesmo com a vitória, eu falei aqui na segunda-feira, não quer dizer que o Atlético agora achou... para mim, o Atlético tem que, de fato, jogar com 3 zagueiros, mas a postura vai ser variada. Quando você jogar contra um adversário que é menos qualificado, e o Juventude era bem menos qualificado, você pode ser um pouco mais, se adiantar um pouco mais, mas se você não tiver atitude... Assim, eu contesto a escalação dos titulares. Para mim, por mais que os jogadores tenham ido mal individualmente, o Lianco não pode falhar naquela bola, o Vitor Hugo não pode furar daquela forma. Então a gente está falando de um jogo que o Atlético jogou mal, mas o principal que ele tinha que fazer era vencer. E ele teve o placar até os 33 minutos da segunda etapa, mesmo jogando mal e favorável. Mas não foi capaz de trazer a vitória. Então, assim, o Atlético, para mim, segue na mesma toada. Eu não consigo enxergar e virar e falar o seguinte: eu acho que contra o Botafogo, o Domingues tem que tirar os 3 zagueiros. Eu não acho. Eu acho que o pior caminho para o Atlético hoje, com este elenco, é usar uma linha de 4 defensores, 4 no meio-campo, mesmo tendo tomado. Para mim, diz muito mais a respeito, mais uma vez, dos jogadores do que a respeito do Domingues. Falando em Domingues, o Thiago vai falar dele, ele vai falar agora, o Thiago fala na volta. Roda aí. Hace 5 minutos termina el partido. Estoy con mucho dolor. A mí lo que más me duele es repetir errores. E aí? HG, o que mais me impressiona nesse Atlético é como as decisões são tomadas completamente de forma equivocada. O Eltinho vai falar ainda sobre a situação do Hulk, mas a gente vê como nos bastidores do clube, na diretoria, no departamento de futebol especialmente, o que nos parece é que tomam decisões baseadas no que a torcida vai achar, no que as pessoas de fora vão pensar. E aí a gente precisa apontar para alguns caras, e dentre eles o Paulo Brax. A zaga do Atlético no jogo de ontem foi 100% responsável pelo que aconteceu. E aí, por que foi 100% responsável? Porque o Vitor Hugo falha no primeiro gol sofrido pelo Atlético, que acontece 1 minuto depois de ele mesmo, Vitor Hugo, fazer um gol. E depois o Lianco falha no segundo gol sofrido pelo Atlético. Então, cara, o Domingues, coitado, ele faz o que pode com o elenco fraco que ele tem à disposição. O elenco do Atlético é fraco. O elenco do Atlético tem jogadores que não merecem estar ali. Ele faz quase o que ele pode. Ele faz o que ele pode, quase. Não, sabe por quê? Por que é quase? Porque ele poderia fazer algumas mudanças radicais nesse time. Por exemplo? Por exemplo, ele poderia dar oportunidade para algo diferente. Um Izep, um Cauã Soares. Ele podia fazer alguma coisa com esse garoto. Sabe por quê? Eu gostaria de vê-los. A mesma coisa, todo jogo que você colocar Scarpa, você colocar Dudu, ninguém aguenta. Renier, ninguém aguenta mais isso. Eu gostaria de vê-los. Ninguém aguenta. Mas é uma certeza de que eles estão 100% preparados para jogar nesse time? Então para que leva? Cara, não sei. Não, tô te É uma pergunta que você que então. tá lá na coletiva pode fazer. Mas é porque consigo. se está lá, você não imagina que está preparado? Não sei. Não, imagina, eu sinceramente ou não sei. Quando você tem alguém no banco, você não imagina que ele está preparado. Ele não faz parte de um time para entrar. esse ano, né? E foram bem. Mas nem sempre. O próprio Lianco não tá 100%. Cara, Por que o Ivan Romano não tem chance? não sei. É por causa da falha contra o Fluminense? O Lianco falhou contra o Coritiba. Pior ainda do que pra Falhou mim, ontem. do Ivan Romano. Falhou ontem. A falha do Lianco contra o Coritiba ela é pior do que a falha do Bem Ivan pior. Romano contra o Fluminense. Bem pior. E a falha de ontem é semelhante. Cara, assim, o Lianco não consegue acompanhar um zagueiro. O Lianco de hoje, se ele não fosse o personagem, nem no time ele estaria. Eu tô falando isso porque Nem eu no time ele eu estaria. não isento o Barba também de culpa. Cara, eu acho que ele tem um participação, ele tem um claro. percentual de culpa. Menor, mas tem. Eu também acho que ele tem responsabilidade. Mas hoje eu ainda tenho um pouco de paciência com o trabalho dele. Porque eu tô vendo o que está acontecendo, o que esses jogadores entregam. Os caras que ele tem são o Renier, são o Scarpa, são o Dudu, são o Igor Gomes. Olha só, no Então, tem lance jeito. mesmo do gol que você falou aí, do segundo gol da equipe do Juventude, o Scarpa fica parado na cabeça da área. Na cabeça, ele fica parado. O Juventude traçando a bola de um lado para o outro.
O cara teve liberdade total, não só do Scarpa, mas de outros jogadores que estavam próximos. O que o jogador também tem que ter um entendimento? Velho, estamos na casa do adversário, os caras conseguiram um gol 1 minuto depois da gente fazer o segundo gol. A entrega tem que ser muito maior. O físico dos atletas precisam surgir ali para fazer assim, não podemos sair daqui com a derrota. Cara, ultimamente tem tido possibilidade da gente escutar um pouco mais treinadores e jogadores naquelas paradas para reidratação. E ali, algumas vezes, você escuta jogadores falando assim, não podemos perder mais esse jogo, não vamos deixar os caras antecipar. Você escuta algumas coisas que você vê assim, pô, os caras estão compenetrados ali para não deixar algo acontecer. Os jogadores do Atlético precisavam ter um entendimento que a vitória era extremamente necessária e se entregar um pouco mais, doar um pouco mais. Aí eu volto no que o Breno acabou de colocar sobre alguns jogadores que entram ao decorrer da partida. Scarpa, Dudu e Renier entraram depois dos 20 minutos. Ok, então no máximo eles teriam que correr 30. Os demais jogadores que estavam ali estavam correndo há muito mais tempo que esses atletas. Esses caras tinham que ser muito físico quando eles entram, de muita entrega pelo clube. E o que a gente vê, por isso vem minha crítica sobre as substituições. Esses 3 caras, que eu citei o nome, vou citar de novo, Scarpa, Dudu e Renier, não conseguem entregar mais pelo Atlético, não tem a atração do torcedor atleticano. Torcedor atleticano, quando vê os 3 na beirada do campo, sente desânimo. Quando vê os 3 na escalação titular, tem desânimo. Então o Barba também poderia fazer essa leitura e entender que se ele pega e coloca 3 jovens, o Cauã, o Izep, o Pacini, coloca 3 jovens, eu tenho certeza que a disposição deles para fazer o Atlético vencer uma partida no Uruguai até o último minuto que eles estiverem ali, vai ser muito maior do que desses 3 come e dorme que eu já citei. A grande questão é que o Barba, quando o Barba olha para o elenco que ele tem disponível, ele vai usando, né? Mas o Barba tem convicção que o Scarpa, por exemplo, não fica para o restante da temporada? Eu acredito que ele tenha convicção. Quem não tem, aliás, que ele saiba, quem não tem, ou quem não sabe, ou não foi contactado até o momento, foi o Scarpa e o agente dele, ou foram, são 2. Então os 2 ainda não foram contactados. Mas eu tinha a informação, há sei lá quanto tempo, de que ele, Igor Gomes, Alonso... Mais de um mês. Então, Alonso nem fui eu, foi o Breno que trouxe aqui, que ele está vindo para a MLS. Não, já está com acordo certo. Já está com acordo, vai sair e tal. Não deveria estar jogando, né? Porque precisa, o efetivo é que pequeno. tá. Então, Aí, outra coisa. Ele jogou pela emergência contra o Cruzeiro. Outra Tanto é que coisa. ficou no banco Vocês ontem. acham que o Alonso vai meter pé em dividida há 30 dias da Copa? Vai se matar em campo pelo Atlético? Pelo Atlético? Para jogar uma Copa do Mundo? Para depois ir para a MLS? Os caras vão botar pé em dividida? Ah, mas e os outros? Não, estou falando dele especificamente. Dele especificamente. Agora, a grande questão é que o Renier, que me enganou, ele é mais ou menos em tudo. O Renier, o Scarpa não, eu tinha uma esperança que o Scarpa fosse deitar no Atlético. Nunca deitou, mas chegou a ser importante em alguns jogos e tal, mas longe do que se esperava. Blasé demais. Renier, blasé demais. Porque o Alexander não joga. Porque a gente fixa na qualidade do futebol dele. Mas por que ele não joga? Imaginário, Tem né? alguma coisa. Imaginário. Tem alguma coisa. Tem alguma coisa. O cara não jogar, tem alguma coisa. Está acontecendo alguma coisa para ele ser preterido. Alguma coisa está acontecendo que nós não sabemos o que é. Eu não sei, portanto, eu não vou fazer ilação aqui. O Scarpa sabe, quer dizer, ele sabe pela imprensa, que ele vai sair agora no meio do ano. Mas o agente dele não foi contactado. O mesmo se aplica ao Igor Gomes. O Igor Gomes não está jogando, mas o Scarpa está. O Alonso está. Vocês estão entendendo a gravidade? Ô, gente, vocês já pararam para pensar na gravidade do que está acontecendo no departamento de futebol? Eu sou um resultadista. E eu não cheguei aqui, depois da vitória, e disse aqui, ó, não, agora está tudo tranquilo no departamento de futebol. Não está. O que o departamento de futebol do Atlético vive de um ano e pouco para cá é um escândalo. É um escândalo, é uma esculhambação. Sabe aquele ambiente de trabalho que não tem um bom coordenador, que não tem um bom diretor? Que cada um faz o que quer, da maneira que bem entende. Olha essa situação do Hulk aí. Como é que foi estranho tudo isso?
a maneira com a qual tudo aconteceu. Aí no final teve o lance do cala-boca. Ó, vamos fazer tudo aqui, fica na sua, vai pro Fluminense. O Elton tem uma teoria ótima nesse negócio do Fluminense. Eu preciso ouvir ele depois do Merchan. Ele tem uma teoria ótima. Isso é departamento de futebol, que é muito ruim. Vocês não pararam para pensar na gravidade, que esse time pode variar de nível de concentração, não ter comprometimento, eu não estou generalizando, mas boa parte, não ter comprometimento, ter o rótulo, a chancela do fracasso e se acostumar com a derrota, e para eles não muda a feição. Tem jogador que perde de 4-0 e sai de campo rindo. Isso é muito grave. Falta comando no departamento de futebol, mesmo depois de um 3-1 para cima do Cruzeiro. Falta comando no departamento de futebol. Por enquanto, o Pedro Daniel está sendo poupado, porque é competente, cuidadoso. Me falaram que os jogadores gostam dele, está tudo bem. Mas Pedro Daniel, mal assistido, ou se você estiver mantendo esses caras no cargo aí, só porque eles são de confiança, você já está começando errado também. Nós vamos falar disso daqui a pouco.